torcedor palmeirense, mais um vídeo por aqui no canal. Peço que você já vá deixando o seu like aí para ajudar a fortalecer o vídeo, compartilhando também nas redes sociais aí, no WhatsApp, Facebook. Aliás, entre no nosso WhatsApp também, número aparecendo aí embaixo. Entre e peça para entrar aí nos nossos grupos, todos aí nos nossos grupos do Facebook também. Entre no Facebook, procure aí Canal do El, certo? E de escola e L de lápis, Canal do El. E você pode, claro, também compartilhar e se inscrever aí no nosso canal, né? Se inscreva, ative o sino, mas o principal de tudo, deixe um like aí. Se você puder comentar, tiver um tempinho também, dá um comentário, nem que seja só escrever um boa tarde, uma boa noite aí, um oi. Ajuda a gente, então isso aí ajuda. Se você puder fazer, dá um comentário, dá um like aí, agradeço demais a você. Vamos pro vídeo então, onde o Mauro César detona a convocação do Tite. E o Mauro César Pereira detonou a convocação do técnico Tite, convocação para a seleção brasileira que vai enfrentar aí fracos adversários aí nos próximos dias. Então o Tite convocou, entre outros aí, né, o goleiro do Palmeiras, o Everton, e também o goleiro do Atlético Paranaense, o Santos. Teve algumas convocações do Flamengo, como por exemplo o Gabigol, né, foi convocado, e Rodrigo Caio também e tal. Claro que ele não convocou os melhores do Brasil, mas isso não é novidade. Ele convocou alguns aí, mas muitos não convocou, e colocou os nomes aí também que não faz o menor sentido. Mas é isso, fazer o quê? Vamos ver o que o Mauro César falou em seu canal no YouTube. Vamos ver aqui, vamos puxar um puxadinho do que o Mauro César falou aqui e você analisa comigo aí logo depois. Uma das grandes falácias nesses tempos aí de convocação para amistosos inexpressivos como esses dois que o Brasil fará contra a Nigéria e Senegal em Singapura, cara, fica a 25, 26 horas de voo a cidade-estado, Tigre Asiático, Singapura. É do outro lado do mundo, é muito longe. Mas então, o Brasil vai jogar lá, né, contra essas duas seleções africanas, e com isso equipes brasileiras serão desfalcadas em jogos importantes aí pelo Campeonato Brasileiro e tudo mais. O fato é o seguinte, quando isso acontece, muita gente minimiza o papel do Tite nesse contexto, como se o Tite nada tivesse com isso. Eu discordo frontalmente. O Tite tem tudo a ver com isso, porque o Tite é a CBF. Ele trabalha na CBF, ele faz parte da CBF. E ele poderia, claro, convocar somente jogadores que atuam no exterior para esses dois amistosos, até porque os jogadores estariam saindo da Europa, principalmente mais próximos ali daquela região do mundo, ou jogadores que atuam na China, ou seja, poderia preservar os times brasileiros, porque esse calendário ele é culpa da CBF. Eu concordo que os dirigentes são coniventes. Você vê, por exemplo, que o presidente do Flamengo chefiou a delegação da seleção brasileira durante a Copa América, ou seja, estava ali um em carne com a CBF. Então hoje se tem jogadores convocados, o Renier para Sub-17, Rodrigo Caio e Gabigol para a seleção principal. Se ele é próximo da CBF, ele também está compondo com isso tudo. Quer dizer, vai reclamar do quê, né? Então, o que nós vemos aí realmente é a subserviência de dirigentes junto à entidade. Eles não enfrentam a CBF para mudar esse calendário, até porque para enfrentar a CBF tem que enfrentar também as federações. Mas o fato de os dirigentes de clubes serem subservientes não tira a responsabilidade maior da entidade principal, que é a Confederação Brasileira de Futebol, e daqueles que nela atuam. E aí inclui sim Juninho Paulista, coordenador de seleções, Tite, técnico da seleção principal, Jardine, técnico da seleção sub-23, sub-20, sei lá, o da 17, o Branco, que coordena a base, todos eles são a CBF, eles fazem parte da CBF, então eles são sim responsáveis. Essa responsabilidade, a culpa dessa bizarrice não é de um apenas, é parte da CBF, parte dos clubes, parte de cada um e de quem faz parte disso tudo. Se os dirigentes de clubes são responsabilizados porque são coniventes, são subservientes, porque não gritam, né? Embora não adiante muito um ou outro gritar, não vai acontecer nada, a CBF vai chancelar o seu próprio calendário com o poder que possui, né? Também aqueles que participam disso, que são coniventes com isso, também são, digamos assim, participantes desse negócio todo. O Tite não é o bonzinho da história, ele é mais um a participar da CBF, ele faz parte desse status quo, ele é o técnico da seleção brasileira. Então ele poderia, se quisesse ser diferente disso tudo, fazer, não, vou convocar para esses dois amistosos jogadores que atuam lá fora. Só que a seleção brasileira vem jogando mal, e evidentemente ele está preocupado com o quê? Com a preservação do seu emprego, ou seja, o emprego do Tite vale mais do que o Campeonato Brasileiro, que como espetáculo cai de qualidade. É impressionante porque
um grupo grande de comunicação paga muito caro pelos jogos do Brasileirão. E esses jogos perderão atrações para amistosos inexpressivos da seleção brasileira. Ou seja, tem mais gente sendo prejudicada aí. E o campeonato vai perdendo o seu valor, vai perdendo o seu peso, vai perdendo o seu valor de mercado, eu quero dizer, até como um produto, digamos assim, que é comercializado aqui e acolá. O calendário da CBF é bizarro, isso aí é chovendo molhado, todo mundo sabe. Mas Tite e todos que o cercam ali, dentro da estrutura da CBF, são participantes disso tudo. Como os dirigentes de clubes são subservientes e, por ficarem em silêncio, são também culpados em parte disso tudo. Quem não tem culpa nenhuma é o torcedor. Então você vai ter o Flamengo sem seus jogadores, você vai ter o São Paulo sem o Daniel Alves, um jogador caríssimo que o São Paulo tem que pagar com muita dificuldade e não vai ter o jogador. O Grêmio perde o Matheus, perde o Cebolinha. Palmeiras tem um prejuízo menor, porque perde um goleiro, o Everton tem ali outros 2 bons goleiros, ou seja, para o Palmeiras o prejuízo é menor, mas é um prejuízo também. Todos esses clubes que estão ali brigando por alguma coisa ficam com problema, sem contar o risco de um cara voltar contundido às vésperas, por exemplo, de jogo de Copa Libertadores da América, o que pode acontecer, já que os jogos entre Grêmio e Flamengo acontecerão no começo e no final de outubro, e um sanduíche aí com as datas FIFA e esses amistosos inexpressivos, que poderiam ser realizados em território nacional, por exemplo, para pelo menos minimizar o impacto com a viagem mais curta, mas não. E o mais ridículo, o argumento do Juninho falando sobre a realização do jogo em Singapura, dizendo que é um grande centro, que, convenhamos, é uma grande piada. Se você quiser ler mais sobre isso, inclusive, acesse aqui o meu blog no UOL Esporte, eu comento essa convocação. Não é... Tá aí o que o Mauro César Pereira falou, detonando a convocação do Tite, né? Para a seleção brasileira de futebol. Se você curtiu esse vídeo, não esquece, Famba, please, deixa o seu like aí, é muito importante, deixa o like, comenta um oi, uma boa noite aí, um vai Palmeiras, comenta aí para nós aí, tá bom? E obrigado por assistir. Avante, palestra. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão.